No vídeo passado eu falei um pouco sobre o roteiro de passeios que a gente fez em Medellín, nos 9 dias que a gente ficou nessa cidade. E no vídeo de hoje eu quero te dar 10 dicas para você aproveitar ao máximo a sua viagem para essa cidade que ganhou definitivamente os nossos corações. Vamos lá? Sobre a sua chegada em Medellín. Quando você chegar lá no aeroporto, você pode sair pelo Terminal 2 e lá na frente, na porta do aeroporto, é super fácil, ficam os micro-ônibus da empresa Combuses. E esses micro-ônibus levam os passageiros do aeroporto para o centro da cidade. Existem duas linhas. Uma que vai pro Hotel Nutibara, que é bem no centro da cidade, lá no centrão mesmo, e a mais famosa que todo mundo indica. E uma outra linha que vai para San Diego. O dono do nosso Airbnb sugeriu a gente pegar pra San Diego porque ele achava um pouco mais tranquilo e um pouco mais perto também. Então foi isso que a gente fez. Quando você descer na sua parada, seja em San Diego ou no Nutibara, vão ter várias pessoas, fica uma confusão querendo pegar sua mala pra levar pro táxi. Quando a gente chegou, a gente viu isso e a gente deixou achando que era alguém da empresa, né, pra levar pro táxi, ou alguém da empresa, o próprio taxista, né, ou de uma empresa de táxi, mas na verdade não é, são só pessoas que pegam sua mala querendo gorjeta. Então a gente deu essa gorjeta, mas depois o dono do nosso Airbnb até falou pra gente, ó, na volta já diz que não, e pronto, e segue. Pega sua mala e segue, porque eles ficam lá querendo pegar a sua gorjeta. Mas é isso, não tem estresse. Chegou, desceu, pega logo um táxi. Tem um ponto de táxi do lado na chegada dessa parada de San Diego, que foi onde a gente desceu. E no Nutibara também tem táxi fácil. E aí, do táxi você vai pra sua hospedagem. É muito mais barato do que você pegar um Uber ou até mesmo, claro, um táxi pro centro da cidade. Aproveitando que eu falei em Uber, fica ligado, porque na época que a gente tava lá, tinha Uber, mas logo depois que a gente voltou, o Uber foi proibido na cidade de Medellín. Algumas cidades eram proibidas, outras não, então quando você for viajar, é bom você ficar ligado se tá podendo, né, circular, se tem Uber circulando ou não. A segunda dica é sobre o bairro para você se hospedar na cidade de Medellín. A grande maioria dos turistas que vai para essa cidade se hospeda em El Poblado, que é um bairro super agitado, com várias lojinhas, restaurantes, bares, tem uma vida noturna bem movimentada e realmente é super legal. A gente foi para lá pra passear, a gente não ficou hospedado em El Poblado, já explico por quê. E a gente adorou o bairro. Tinha parquinho, era arborizado, realmente muita agitação e muito movimento durante o dia, mas a gente pesquisou e a estação de metrô de El Poblado, ela fica bem embaixo do bairro. O bairro fica num alto, né, numa das colinas, né, porque Medellín é cheio de ladeiras. Então isso pra gente que tava com crianças já era um dificultador, né, da viagem, porque imagina, tá subindo e descendo o tempo inteiro pra pegar o metrô com uma criança. Isso já era um ponto negativo para esse bairro, no nosso caso. E também pelo custo, porque é um bairro que é muito mais turístico, que atrai muita gente de fora. Então você realmente tá naquele ambiente, tá com muito mais gente de fora do que dos próprios locais. Até a própria experiência, né, que não é tão autêntica para quem busca uma experiência desse tipo. Então a gente resolveu ficar no bairro de Laureles, que é um bairro que tá crescendo cada vez mais, atraindo cada vez mais turistas, mas ele ainda é um bairro muito residencial, de classe média, das pessoas que moram lá em Medellín. Então a gente amou ficar nesse bairro, a gente se hospedou num Airbnb, então a gente tava num apartamento, numa rua super tranquila, passavam os vendedores de frutas durante o dia, a gente fazia compras num mercado perto, que tinha um preço super acessível, então as coisas estavam muito mais fáceis e muito mais verdadeiras mesmo, assim, de essência naquele lugar. A gente sentiu muito, se sentiu muito mais
do lugar, com certeza, do que se a gente tivesse se hospedado em El Poblado. Fora que o metrô era bem mais perto, não era um bairro ladeirado, não tinha esse dificultador. Então pra gente valeu muito a pena e eu indico pra quem quiser ficar num bairro um pouco mais econômico, né, que não é tão turístico, e também ter uma experiência mais autêntica e mais tranquila, você ficar em Laureles. Tem uma grande avenida nesse bairro que se chama Carreira 70. E nessa avenida tem muitos bares, muitos restaurantes, tem boates, tem de tudo, o movimento é super. Mas várias outras ruazinhas do bairro, como a que a gente ficou, por exemplo, tem uma experiência bem mais tranquila e aí vale muito a pena. Eu achei que foi uma delícia me hospedar nesse bairro. Algumas pessoas falam em se hospedar no centro da cidade, em La Candelária. A gente viu, né, várias indicações de pessoas dizendo que não era tão legal, porque não era muito seguro, à noite principalmente. E a gente resolveu não arriscar. E realmente, quando a gente tava lá, a gente passeou várias vezes pelo centro e a gente sentiu isso. Tinha muita orientação, né, de no dar papaya. Isso eu já vou falar daqui a pouquinho, sobre o que é isso. E algumas pessoas falaram pra gente, ó, à noite volta pra casa, não fica pelo centro da cidade. Então, fica aí essa dica. Já o que nos alertaram pra você decidir qual lugar que você acha que tem mais a ver com você, pra você se hospedar lá em Medellín. A terceira dica é especificamente pra quem está com crianças, que é leve o carrinho de bebê se você tem uma criança pequena. No nosso caso, nosso filho não é mais um bebê, ele já tinha 4 anos, né, na viagem, já tava assim no limite, porque ele é grande, já tava no limite do tamanho do carrinho, né, um carrinho tipo guarda-chuva, mas valeu muito a pena. Quando a gente tava fazendo o roteiro, a gente percebeu que alguns passeios a gente iria ter grandes deslocamentos do metrô pro lugar que a gente ia, e principalmente os passeios do centro da cidade, porque é um dia pra você bater perna, andar por várias ruas e alguns museus, algumas praças, e a gente sabe que uma criança pequena vai se cansar, vai querer parar, vai pedir colo e tudo mais. Então a gente resolveu usar pela última vez, porque depois disso já não cabia mais realmente, o carrinho, e foi uma ótima escolha super acertada. Então eu deixo aqui minha dica: se você vai com criança pequena, leva o carrinho para que você consiga passear tranquilamente, principalmente nos dias que você for pro centro da cidade. A gente obviamente não usou o carrinho em todos os passeios, tiveram muitos passeios que a gente deixou o carrinho no Airbnb, a gente não ficou saindo com ele, mas os passeios que a gente sabia que ia bater bastante perna ou que ia ter deslocamentos muito grandes, a gente levou o carrinho e foi super tranquilo. As ruas foram de boa de andar, as pessoas davam preferência quando estavam com criança, dentro do metrô também para carregar o carrinho. Então vale a pena, se você tem criança pequena, levar o carrinho, mesmo que ele já esteja como o nosso filho, que já estava assim no limite do tamanho. A quarta dica é no dar papaya. Essa é uma expressão que eles usam bastante lá em Medellín, que quer dizer não dar bobeira. Pois é, principalmente no centro da cidade. A gente não ouviu muito falar em assalto, uma coisa mais, né, incisiva, mas disseram que tinha muito batedor de carteira, então principalmente no centro da cidade não dá bobeira, fica de olho, vai com a doleira embaixo da roupa, a bolsa na frente, fica, né, ligado sempre que for usar uma câmera ou alguma coisa assim, porque rola isso, como rola em grandes cidades no mundo todo, né, então a gente tem que ficar atento. Mas a expressão é essa: se você ouvir essa expressão no dar papaya, já sabe que é pra você ficar ligado e não dar bobeira por ali. A quinta dica é sobre a sua locomoção na cidade de Medellín, que eu achei super tranquila. A grande maioria dos nossos passeios a gente fez de metrô, mas tem ainda os metrocables que a gente usou para ir para alguns passeios. Tem também VLT, tinha Uber na época, mas como eu falei antes, não tinha mais. Depois que a gente voltou, a gente soube que tinha suspendido, tinha parado o Uber na cidade, então quando você for, é bom você olhar. Então é super tranquilo, tem muito transporte público para todos os lugares da cidade, pelo menos nos passeios mais turísticos, né, por onde a gente andou na cidade. Realmente o transporte público é um ponto muito positivo da cidade. Então o que é que você faz? Quando você chegar na cidade, vai numa estação de metrô e compra logo o seu cartão Cívica, que é o cartãozinho de metrô para você se locomover, aceita no Metrocable também.
carrega esse cartão e aí você vai ficar sempre andando com ele. A sexta dica é uma diquinha bem basiquinha, mas que faz toda a diferença, que é leve um casaquinho na sua bolsa, mesmo no verão. A gente foi em janeiro, tava super quente, mas quando ia anoitecendo fazia um friozinho bem gostoso, então estar com um casaquinho era essencial, porque muitas vezes você vai passar o dia todo na rua e vai anoitecer e você ainda vai estar na rua e você vai sentir falta desse casaquinho, então não esquece dessa dica. A sétima dica, se você tiver um Airbnb, aliás, até se você não tiver no Airbnb também, vai no mercado e compra lanchinhos pra você economizar e comer coisinhas gostosas na sua viagem. É uma experiência super legal que eu adoro fazer quando eu viajo, que é ir num supermercado, num mercadinho, alguma coisa que tenha perto da sua hospedagem e comprar algumas coisas pra levar na bolsa, porque sempre tem coisas muito diferentes do que a gente tá acostumado. Então lá a gente comprava muitos uns snackzinhos que vinham, assim, um kitzinho com cinco tipos de snacks. Então tinha uns que eram amendoim com passas, outros castanhas com nozes e tal, mas numa embalagenzinha diferente do que a gente costuma aqui. Então a gente comprava isso, sempre tinha na bolsa. Alguns chocolates que a gente também não encontra aqui, a gente tinha lá, alguns tipos de biscoito. E além de você economizar, fica uma memória afetiva daquela lembrancinha, daquele lanchinho que você sempre tinha na bolsa. E ainda mais se você tiver com criança que sabe que inesperadamente surge uma fome, eu quero comer alguma coisa. Então é bom você sempre ter alguma carta na manga, né, pra dar pra criança, ainda mais uma comida saudável que você não encontra em qualquer lugar. Então minha dica é essa, além de ser um passeio super interessante, né, pra quem conhece uma outra cidade, que é visitar um supermercado. A oitava dica é uma dica que a gente recebeu lá num restaurantezinho que a gente tava super simplesinho, uma lanchonete na esquina, assim, perto do nosso Airbnb, e uma pessoa chegou, sentou com a gente conversa vai, conversa vem, dizendo que tava por ali, que ia visitar Guatapé, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa disse, olha, quando você for num restaurante aqui, pergunta pelo menu del dia, porque muitos restaurantes têm o menu do dia, mas não divulgam, não tem nem no cardápio, nem naqueles quadros que ficam na frente do restaurante, mas são bem fartos e super em conta. E depois que a gente recebeu essa dica, a gente fez isso, foi para um restaurante que não tinha encanto nenhum e a gente perguntou, tem o menu do dia? Ah, tem, é tantos. E aí, sei lá, 15 reais a gente comeu um super prato, com um monte de coisa que tinha direito, ainda vinha com bebida, então fica essa dica aí pra você, vale muito a pena, pergunta pelo menu do dia. A nona dica é, bebam muito suco na Colômbia. A Colômbia é conhecida, né, tem muitos sucos maravilhosos e tudo mais, mas especificamente o suco de lulo e a limonada de coco, que são bem típicas, características e são deliciosas. Eu confesso que a limonada de coco, que todo mundo ama tanto, eu não gostava tanto quando vinha com muita raspa de coco, porque me dá muita azia. Mas alguns lugares fazem a limonada de coco sem colocar a raspa do coco e é delicioso. Mas o suco de lulo é assim, espetáculo. Tenho muita saudade do lulo. E enfim, eu não tenho como comparar pra dizer o que é que é parecido, porque é lulo. Então você tem que ir pra Colômbia pra beber o suco de lulo pra saber o que é. Mas é delicioso e você encontra muito fácil o suco pelas ruas. A cada esquina tinha barraquinha de suco. Isso é ótimo pra quem tá com criança, porque é, né, super nutritivo, hidrata, é gostoso, você toma sabores diferentes, típicos locais. A gente comeu realmente em várias barraquinhas de rua, sempre foi super tranquilo. Então fica a dica pra vocês beberem bastante suco, e principalmente a limonada de coco e o suco de lulo, que é bom demais. E a 10ª dica é sobre o seu dinheirinho que você vai levar pra Medellín. Varia muito a cotação, então é sempre bom você fazer a matemática aí pra ver se vale a pena você levar dólar ou real. A gente viu muito isso nas pesquisas na época, mas quando a gente fez as contas na viagem da gente em janeiro, né, 2020, desse ano, valia mais a pena a gente levar em real direto e foi super tranquilo de trocar. A gente viu pela internet, a gente conseguiu ver em algumas casas de câmbio de lá a cotação, então a gente já tinha uma noção de quanto seria a cotação e chegou lá, por exemplo, no aeroporto e viu que não valia nada a pena trocar no aeroporto. Trocamos só um pedaço para poder pegar um ônibus, né, para fazer as coisas principais e deixamos para trocar o resto lá no centro de Medellín. A gente trocou numa casa de câmbio em Laureles mesmo, que era o bairro que a gente tava hospedado. Lembrando que se você for para San Andrés, não rola você levar
real, dólar, nada. Tem que levar em pesos colombianos, tem que ir já com seu dinheiro certinho, porque chega lá você pode não conseguir facilmente trocar o seu dinheiro, tá? Então fica essa dica, pelo menos quando a gente foi, a gente leu muito isso e viu que realmente lá não tinha como. Era você levar já o seu dinheiro trocado. Mas em Medellín foi tranquilo levar real e trocar tudo lá na hora, a cotação tava boa. Então faz essa pesquisa antes da sua viagem e já sabe, no aeroporto só o basicão. Essas foram então as 10 dicas que eu tinha pra te dar, pra ajudar você na sua viagem a Medellín. Eu adorei a cidade, achei realmente uma experiência encantadora, da forma como a gente viajou, a gente não tava com muita expectativa e a gente amou muito. Você tá muito aberto também pra essa cidade, pra dinâmica, pra cultura, pras pessoas. E com certeza, se você tiver nessa vibe, você vai ter uma experiência incrível, como a gente teve, e se deixar surpreender mesmo pela cidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve, porque isso ajuda muito o canal. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, porque eu respondo todos, tá bom? E é isso, se você for a Medellín, depois me conta também como é que foi sua viagem e se os vídeos aqui do canal te ajudaram de alguma forma, tá bom? Valeu, um beijo e boa viagem. Tchau!